agora vamos falar sobre a carreta furacão na Europa, viagem, tour de Lula Pinóquio para a Europa, gastando 312 mil, né, entre diárias e passagens. E ali foi MST, líder do MST, né, e tudo mais. O que nós podemos falar um pouquinho sobre isso? E fora, ele não era Lula era um diplomata, o Lula era um grande articulador. Isso, né, trazendo grandes problemas políticos para dentro do Brasil. Então, assim, quando o Bolsonaro viajou para a Rússia, né, para fazer um acordo com o Putin na questão dos fertilizantes, ele foi muito criticado, né? Achando que o Bolsonaro, com essa atitude, estava dando apoio para a Rússia em relação à guerra com a Ucrânia, e em momento nenhum o Bolsonaro se posicionou em relação à guerra. E foi cobrado por isso, né? Uhum. E as pessoas cobravam que o Bolsonaro se posicionasse a favor da Ucrânia, contra a guerra, porque foi a Rússia que invadiu, né? E o engraçado é que agora o Lula viaja para fora, vai lá, declara apoio à Rússia contra a Ucrânia e o silêncio se torna mortal, tanto na imprensa quanto dentro da própria esquerda, né? E isso está gerando consequências políticas na Europa, principalmente nos Estados Unidos, porque a Europa e os Estados Unidos, né, a OTAN, apoia exatamente a Ucrânia, né, que está sendo atacada. E o engraçado é que o Lula, nessas viagens dele aí, além de gastar dinheiro com diárias, com hotéis, com avião e por aí vai, né, levando uma comitiva gigantesca com ele, ele agora não consegue entender mais o espanhol, porque e nem o português. Nem o português, ele não sabe mais. Você não consegue entender o espanhol, né? Até apesar que aqui na América Latina ele gosta de, às vezes, de algum discurso arranhar o portunhol, né? Aí ele não consegue mais entender quando a pergunta é relacionada, principalmente o que ele acha, por exemplo, se a Espanha se posicionando a favorável à Ucrânia e ajudando a Ucrânia, né? E o Lula dizendo que a OTAN está errada de apoiar a Ucrânia, porque são eles que apoiam a guerra, né? E agora ele não consegue entender nem o português também mais, né? Porque foi em Portugal e mesma coisa também, a mulher falando em português com ele não estou entendendo o que você está perguntando, não estou entendendo o que você está perguntando. Então, você vê o tamanho do vexame, né, que o Lula está levando ao Brasil, no exterior, principalmente na Europa, nessa viagem dele, né, causando um grande problema diplomático e grande problema político para o Brasil, se posicionando da forma que ele se posicionou e não tendo coragem de enfrentar aquilo que ele mesmo disse, né, e nem coragem para pedir desculpa, né? É o preço que o Lula tem que pagar pelo apoio da China durante as eleições de 2022, né? E ficou pior quando nós vemos lá fora as manifestações, né? Chamando o presidente do Brasil de ladrão. Isso nós já sabíamos, né, Paulo? A gente já sabia dessa história aí, né? Não é novidade nenhuma. Agora, o que mais me chama a atenção é que nessa comitiva ele poderia ter levado uma intérprete poliglota, a Dilma. Você já imaginou a portuguesa lá, a repórter portuguesa fazendo a pergunta e a Dilma traduzindo. E a Dilma traduzindo. E o Lula respondendo e ela devolvendo a pergunta. E aí eu acho que, olha, é um pastelão. Isso daí é um pastelão. Mas o que mais me preocupa em relação a isso é que essas declarações que o Lula está dando lá fora, primeiro ele foi para a China, ele iniciou o governo, ele foi visitar o Biden. Que não deu nem um pouco de moral para ele. Não deu nem um pouco de moral para ele, mas ele foi visitar o Biden. Depois ele foi visitar, de mais relevância, foi visitar o Xi Jinping. Certo? Aí foi lá com a comitiva lá na China, fizeram um monte de acordo. Que ninguém sabe qual é, né? E aí ele pegou e praticamente ele foi contra a OTAN, foi contra os Estados Unidos. E o Brasil, na Constituição Federal, diz que o chefe do executivo, os embaixadores brasileiros, eles não podem tomar partido nenhum. É da Constituição brasileira que o neutralidade, né? A neutralidade. Ele já está cometendo
um desvio aí com relação à Constituição. Mas no Brasil a Constituição já não vale mais nada. Eu ia falar isso agora, mas... Agora, o fato é que quando ele vai para a Europa, exatamente agora, ele está sendo questionado do posicionamento com relação à Ucrânia, ele fica perdido. Então ele dá esse migué aí que não está entendendo. Está se fazendo de surdo. O problema é que a União Europeia já está começando a regulamentar leis para fazer embargos a alimentos brasileiros. Tá? E o material que estava parado lá no Congresso lá da União Europeia foi votado há duas semanas atrás, ou umas semanas atrás, já querendo colocar embargos, principalmente relacionando as queimadas da Amazônia, que nesse período aumentou. Agora, aí você vai falar assim, mas tudo bem, o Brasil ele exporta muito para a China, ele pode exportar alimentos para vários lugares. A pergunta não é essa. A pergunta é o que o Brasil importa e de quem ele importa. O Brasil importa muito da China? Não fica nessa daí só de guarda-chuva e tudo mais. Por exemplo, nós temos a Embraer, toda a aviônica principal dela, os motores, vem tudo da Europa e dos Estados Unidos. Você quebrou uma Embraer. Com essas falas irresponsáveis desse camarada, você pode quebrar uma empresa como a Embraer. E não só isso, ele foi lá, criticou também Israel, né? Sem saber que muitos componentes aeronáuticos de segredos de aviônicos vêm de Israel. Teve até a questão aí dos blindados, né? Que estavam sendo vendidos, se eu não me engano, para a Indonésia, se eu não me engano, acho. Que foram vetados exatamente por isso, porque o Lula não quis permitir que munições brasileiras fossem vendidas, né? Foram adquiridas pela Alemanha e distribuídas para a Ucrânia, e aí eles vetaram esses componentes que são necessários para a fabricação desses blindados no Brasil, que seriam exportados. Então são consequências que geram aí, né? O Bolsonaro manteve a neutralidade, como diz a nossa Constituição, nessa relação, e o Lula não, né? Está já trazendo consequências financeiras para o Brasil aí, e um futuro talvez pior ainda, né? Com esse posicionamento dele em relação à questão da guerra e tomando a posição em favor da Rússia, né? E contra a Ucrânia, né? Então a gente sabe que a Ucrânia ela invadiu, né? Ela tomou ali a iniciativa da guerra, né? E o Lula tomou esse posicionamento. Então a viagem do Lula está sendo um fiasco, mas é que ele tem que viajar porque no Brasil ele não pode ficar, porque também comete fiasco um atrás do outro dentro do Brasil. Então, a questão da CPI, quando estourou as imagens lá, né, do general dele andando lá dentro, servindo água para os, entre aspas, né, os manifestantes, terroristas, invasores, né, que estavam lá acompanhados pelo general dele, então ficou clima ruim para ele aqui, ele resolveu viajar, ele vai para lá e cria um clima ruim lá. Então o Lula tá ruim para ele, porque não tem lugar no mundo para ele ficar, né. Talvez se ele fizer uma visita em Cuba, até lá em Cuba vão fazer uma manifestação contrária a ele, porque para onde ele vai, se ele fica no Brasil, a situação tá ruim para ele. Se ele vai para fora, cada lugar que ele chega é um fiasco. Que outro fiasco também, que foi que ele chegou na China para fazer média, né? Foi falar que ele acompanhava o futebol chinês aqui no Brasil, sendo que não tem nenhuma empresa que transmite futebol chinês no Brasil, né? Eu gostaria de saber em que canal que o Lula costuma acompanhar o futebol chinês. Há 2 anos, há 2 anos atrás, realmente eles transmitiam o futebol, mas há 2 anos ele estava preso, né? Só que eu acho que foi um reverso aí. Devia ter alguma coisa lá. Mas também falando dessas perdas devido a essa viagem do Lula, né, perdas econômicas, também teve aquela estatal ucraniana que iria fazer aqui os aviões, né, que ela abriu mão por conta das falas do Lula, do apoio do Lula à Rússia contra a Ucrânia. Então, ela deixou de investir no Brasil por conta das falas do Lula. E você não vê a imprensa batendo, porque são empregos. Eu não lembro direito, acho que são 50 bilhões, né, que eles iam investir aqui. Não, 50 bilhões, acho que é muita coisa. Acho que era 500 milhões. Bom, de qualquer forma, para fabricar o Antonov, né? Eu acho que era na casa de bilhão aí mesmo. E eu não lembro se é 50 bilhões, eu não lembro se 5 bilhões, eu não lembro direito do valor. Mas é alguma coisa.
É uns caraminguados que tem lá na minha conta, né? Já vamos pegar emprestado já. E aí você vê, ia gerar empregos, ia gerar dividendos aqui. Eles estavam buscando o Brasil justamente pelo Brasil possuir uma neutralidade. Você queimou isso daí. E não sei se vocês ficaram sabendo, lá em Portugal, o simpático do Molusco, ele foi lá entregar o primeiro avião Tucano, né, o Super Tucano A29, para Portugal. E também a OTAN quer comprar esse tipo de avião do Brasil. E não só isso. Lá acho que agora não lembro qual país está querendo comprar o KC também, tudo da Europa, porque eles estão diante do que está acontecendo, eles querem fazer. Ou seja, o cara abre a boca, ele joga o Brasil para a guerra, ele joga o Brasil no meio da guerra e traz essa instabilidade financeira para o país. É impressionante a capacidade dos caras. E você vê a imprensa calada. E eu converso com alguns petistas, né, amigos meus aí, eles estão calados, eles não falam nada, eles não ligam, não mandam mais mensagem, eles estão simplesmente calados. Segundo aqui informação, eram 50 bilhões de dólares. Isso daí é muito maior ainda do que você imaginava. 50 bilhões de dólares para fabricar o Antonov, o maior avião do mundo, né, que além de você adquirir o know-how da aeronave e tudo mais, trazer aqui, todo mundo ia querer alugar o avião. E outra, o Gripen que está sendo trazido da Suécia, né, daqui a pouco ele pode ter problema. Não, mas o Gripen já tem problema. Já tem porque é o seguinte, porque muitos dos componentes do Gripen vêm da Inglaterra, muitos componentes vêm da Alemanha, muitos componentes vêm dos Estados Unidos, e se uma retaliação de transferência de tecnologia, né, de um desses países que podem vetar a transferência de tecnologia, a Embraer não consegue mais produzir o Gripen no Brasil, né? E nem a Suécia consegue vender esses equipamentos para o Brasil, porque se for vetado a transferência de tecnologia, que é uma tecnologia dos Estados Unidos, por exemplo, para o Brasil, nem a Suécia consegue mais vender o avião para o Brasil. Porque tem equipamentos dessas aeronaves que são de fabricação exclusivas lá da Isso, é porque elas são investimentos de desenvolvimento deles feitos pelo governo. Então o governo americano bancou o desenvolvimento daquela tecnologia. Então ele passa a ser detentor dessa tecnologia e ele que permite, através de acordos, a transferência de tecnologia. E nós perdemos isso, né? Porque era uma empresa estatal que a Ucrânia ia colocar aqui no Brasil. Então, a transferência de tecnologia, nós perdemos. E você vê como é que chama. Porque o perigo de... Por que eles fazem isso daí, né? Eles fazem isso daí porque se de repente aqui vira uma Venezuela da vida, a Embraer que está aí vai ser estatizada, né? É isso que eles querem ali na frente, ser estatizada, e toda a tecnologia que a Embraer ela adquiriu, amigalhou aí, principalmente na área militar, eles vão querer transferir para onde? Para a China. Olha o rolo que nós estamos, olha o rolo que esses caras estão enfiando o Brasil. O Brasil não é para amador mesmo. Né? Um Estamos vivendo aí um problema grave. Mas eu ainda acho que o Lula está visitando a Europa, porque, como você falou, Roberto, ele está para lá porque ele não pode ficar aqui. Mas para mim... Mas tá ficando ruim ele ficar para lá também. Mas se ele tá ficando ruim. E se ele ficar para cá, fica ruim também. Como que a gente faz? Quem sou eu na fila do pão, né? Mas na minha humilde opinião, eu acho que ele está procurando um lugar para ele ir morar. Tem que chamar de seu. Porque eu acho que não vai durar muito tempo. Então ele está procurando ali perto de uma vinícola, alguma coisa ali assim. Então, quem sabe o pessoal que está lá em Portugal, sempre está lá em Portugal. Tem um pessoal que está sempre em Portugal, né? Os caras que vestem uma toga preta lá. Quem sabe vai dar uma dica para ele, assim, aquele bairro é bom, coisa e tal, porque pelo jeito que está acontecendo, eu acho que não vai durar muito tempo. Mas nem os caras de Portugal querem ir lá. Você viu as manifestações que ocorreu lá em Portugal, as manifestações contra o Lula foi em Portugal, né? Então, eu acho que vai ficar bem difícil ele conseguir ir para algum lugar.
Mas numa eventual saída do governo, ele vai ter que procurar algum lugar, porque aqui ele não vai conseguir viver. Mas ele tem o lugar certo, já com o caixa dele pronto lá. Gente, ele vai para Cuba. Para Cuba, né? O que nós conversamos, o que a gente acabou de falar aqui, é uma verdade. Ele não fica no Brasil porque ele nem pode sair direito. Porque aonde ele vai... Para os Estados Unidos ele só pode ir se for presidente, né? Senão ele for para lá, ele vai preso. Então... Essa é uma verdade. Durma com um barulho desse. Tanto que ele precisou, né, ser feita a posse dele antes do prazo, porque ele queria ir para os Estados Unidos para fazer o encontro com o Biden. E ele só poderia ir para lá se fosse presidente, porque ele teria o passaporte diplomático, né? Então, se ele fosse para lá, ele seria preso. Então, é o tipo de presidente que nós temos no Brasil, infelizmente. É o presidente empossado.